Continuando, então, dando continuidade no nosso assunto, mãos e pés também têm movimentos no plano frontal. A mão, eu farei desvio radial e desvio ulnar, tá, galera? Desvio radial e desvio ulnar. Então, partindo da minha posição anatômica, com a palma voltada para frente, o desvio radial é o desvio aonde eu faço uma inclinação lateral na direção da primeira falange ou na direção do meu rádio, por isso desvio radial. E o desvio ulnar é uma inclinação que eu faço na direção da minha quinta falange do meu dedinho ou na direção da minha ulna, tá? Se eu estivesse na... Peraí, deixa eu levantar aqui. Se eu estivesse na posição anatômica, a minha mão ia estar nessa posição. O desvio radial seria lateral e o desvio ulnar seria medial, beleza? Mas tomando como referência a ulna e a quinta falange para desvio ulnar, ou o rádio e a primeira falange, o meu dedão, para desvio radial. Além disso, eu também tenho, agora eu vou simular meu pé aqui, não vou colocar meu pé aqui na câmera, eu tenho também os movimentos com o meu pé para que eu possa fazer a eversão e a inversão, tá? Na mão eu tenho desvio radial e ulnar, no pé eu tenho eversão e inversão, que são os lados que nós costumamos pisar quando nós temos subluxação no pé, quando nós torcemos o nosso pé, que a gente fala que, ai, pisei em falso, torci o pé. São esses os movimentos que nós fazemos, tá? Partindo da posição anatômica, a inversão, eu vou virar a face plantar do meu pé para a região medial, da minha linha medial do meu corpo, como nós podemos ver no nosso desenho aqui do lado, tá? Quando eu viro a face plantar do meu pé para a linha medial, eu estou fazendo uma inversão, de invertir, inverter no caso, né? No caso, inverter. E quando eu faço o movimento contrário, quando eu mostro a face plantar do meu pé para a minha lateral, eu estou fazendo uma eversão. Eversão, tá? Então, inversão do meu pé, a planta do meu pé eu estou mostrando a face dela medialmente, e eversão, eu estou mostrando a planta do meu pé lateralmente, tá? Então, é essa a nossa o nosso ponto de referência, a face plantar do pé. Se eu mostro para o lado medial, inversão, lateral, eversão. Com relação aos movimentos do plano frontal, mãos, pés, coluna, escápula, membro superior, membro inferior. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. 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 Bom, vamos seguir o jogo, então vamos tocar o barco. Agora os movimentos no plano transverso, tá? Por via de regra, os movimentos no plano transverso vão envolver a rotação, tá? Vão envolver rotação. Começando com coluna cervical e coluna lombar, tá? Coluna cervical, eu vou fazer rotação da minha cabeça. Se a minha cabeça tá articulada com a coluna cervical, tá articulada com o meu pescoço, eu vou fazer rotação da cabeça. Essa rotação ela acontece para a direita e ela acontece para a esquerda. Direita, não, esquerda no meu caso, e direita. Esquerda, direita. É que eu olho na câmera aqui, eu olho tudo invertido, aí meu cérebro já viu, né? Mas os movimentos no plano transverso, que é aquele plano do qual o eixo vai passar longitudinalmente, ou seja,
ele vai atravessar, como se o espeto atravessasse a minha cabeça e seguisse por todo o meu corpo. Nesse movimento, eu só consigo fazer, nesse eixo longitudinal, eu só consigo fazer os movimentos transversos. Então, acompanhando esse eixo, na minha coluna cervical eu farei rotação lateral para a esquerda e para a direita. Da mesma forma que o meu tronco, que eu estou articulando coluna torácica com coluna lombar, eu também farei a rotação lateral do meu tronco. Tá? Rotação lateral. Para ficar mais visível essa rotação lateral, assim como está com o desenho mostrando aqui na frente, eu faço uma flexão de ombro em 90 graus, no ângulo, aqui ó, no ângulo de 90 graus, essa é a minha flexão de ombro. E aí, olhando o meu ombro fletido em 90 graus, eu consigo desenhar bem a minha rotação de tronco, tá? A minha coluna torácica e a minha coluna lombar, elas estão girando para que eu possa fazer a minha rotação de tronco. O movimento maior está acontecendo na minha coluna lombar, que ela é muito mais articulada e possui mais movimentos que a coluna torácica, que é mais fixa. Então, na coluna lombar, as minhas vértebras estão girando para que eu possa fazer rotação lateral para o lado esquerdo e para o lado direito do meu tronco. Bom, seguindo no plano transverso, eu também consigo fazer rotação medial e lateral dos membros inferiores e do membro superior. Só que aí eu vou ter agora uns pulos do gato para eu prestar atenção. Falando de membro inferior, eu não consigo fazer rotação na articulação do joelho. Na articulação do joelho eu não consigo fazer rotação, eu só faço flexão e extensão. Só. Então, a rotação medial e a rotação lateral que eu vou fazer do meu membro inferior, o movimento principal vai acontecer no meu quadril. Como nós podemos ver aqui na minha figura, é a articulação do quadril que vai fazer a rotação e eu vou tomar a ponta do meu pé como referência. Então, se a articulação do meu quadril ela faz um movimento girando todo o meu membro inferior medialmente, a ponta dos meus dedos, das minhas falanges, vão ficar apontada para a linha medial do meu corpo. E aí eu sei que eu estou fazendo rotação medial. Ao passo que se eu girar o meu membro inferior e a ponta do meu pé ficar voltada lateralmente, eu estou fazendo rotação lateral. E aí percebam que este movimento não está sendo feito pelo joelho, e tem alguma contribuição do pé, mas é muito pouco. O movimento maior, ele está acontecendo aqui, ó, na articulação coxo-femoral, tá? Na articulação do quadril, do membro inferior. Então, inclinei, fiz a rotação e a ponta do meu pé ficou voltada medialmente, a rotação medial do membro inferior, e fiz a rotação, a ponta do meu pé ficou voltada lateralmente, rotação lateral do membro inferior. Ao passo também que no ombro, na articulação do ombro, eu consigo fazer também rotação medial e rotação lateral. Só que no ombro e no membro superior, no restante do membro superior, mais especificamente no antebraço, eu vou ter uma regrinha diferente, tá? Porque o meu cotovelo, ele tem um grau de liberdade a mais que o meu joelho. Então vamos olhar primeiramente para o ombro. Eu consigo fazer rotação medial e rotação lateral, só que ambas as rotações, elas são mais discretas de acontecer. Elas acontecem, mas elas acontecem num grau menor do que acontece no membro inferior, tá? Então eu tenho a rotação medial e lateral do meu ombro, assim como eu tenho no meu quadril, e
eu terei um movimento separado do meu antebraço. Porque se nós formos lá lembrar a anatomia da professora Lilian, no meu antebraço eu tenho a articulação do húmero com a una e também com o rádio. A una aqui embaixo, que articula diretamente o olecra no meu cotovelo, e o rádio, a cabeça do rádio, que se apoia no meu húmero, tá? Dessa forma, eu consigo fazer os movimentos de supinação e pronação do meu antebraço, tá? Esse movimento, ele está acontecendo aqui, ó, no antebraço. Supinação é um movimento que eu faço quando eu tenho a palma da minha mão voltada anteriormente, voltada para frente. E pronação é quando eu tenho a palma da minha mão voltada posteriormente, voltado aqui para trás, tá? Então, diferente do membro inferior, aonde eu tenho um único movimento de rotação medial e lateral para todo o membro, aqui no meu membro superior é segmentado. O ombro faz uma rotação individual e o antebraço complementa esse movimento, mas ele se articula de maneira individual também. Girando, mostrando a face, a palma da minha mão para o lado anterior, eu tenho supinação, e mostrando a palma da minha mão para o lado posterior, eu vou ter pronação. Eu vou estar fazendo um movimento pronado. Até aqui, movimentos do plano transverso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tá tranquilo, ou tá favorável? Mantém-se o silêncio. Por enquanto tá de boa. Aqui já começa a complicar um pouquinho. Pode ser perguntinha de prova, hein? Terminologia do movimento articular no plano transverso, galera. No plano transverso. Começa a ficar embaçado. Por quê? Nós vimos que no plano frontal eu faço abdução e adução do ombro, da mesma forma que eu faço abdução e adução dos membros inferiores, tá? Mais especificamente, adução e abdução na articulação do quadril, do ombro, e na articulação do quadril no membro inferior e membro superior. Só que aquela coisa, esse movimento, eu faço ele no plano frontal. E se eu pegar o meu eixo, tá aqui ó, no plano frontal normal, e se eu pegar esse eixo e rodar? Mesmo eixo. Eu pego ele e inclino em 90 graus. Faço uma inclinação no plano, jogando ele agora no plano transverso. Eu vou continuar fazendo a abdução e a adução. É o mesmo movimento, não é o mesmo eixo, agora é eixo diferente, mas é o mesmo movimento. Eu só girei o eixo aqui, ó. Eu giro o eixo, ele sai de um plano e vai para o outro. Mas é o mesmo movimento. Então, se eu colocar o meu ombro, se eu fizer uma flexão, meu ombro estava aqui em extensão em 0 graus, parado. Se eu faço uma flexão em 90 graus, a mesma abdução que eu fazia com ele parado, partindo da extensão do meu corpo em 0 graus aqui, ó. Se eu fazer uma flexão em 90 graus, eu também consigo fazer a minha abdução. Faço a abdução do mesmo jeito. Só que essa abdução já vai se chamar abdução horizontal. Porque a abdução normal, ela estava acontecendo no plano frontal, no eixo sagital. O parafuso ele cruza sagitalmente aqui, ó, o meu corpo. Ele vem reto. E agora, como eu fiz flexão de 90 graus, o meu eixo que estava transverso, ele passa a ser longitudinal.
ele acompanha o movimento do meu braço, ó. Agora ele é longitudinal. E aí eu estou fazendo abdução horizontal. Abdução para cá, quando eu abro o meu braço fazendo abdução, e adução. Abdução horizontal, adução horizontal. É o mesmo movimento, só que no eixo diferente, porque eu peguei o meu eixo e inclinei ele. Da mesma forma, a abdução e a adução de membro inferior, né? E aqui eu coloco o aparelhinho aqui da minha academia. Quando eu vou fazer cadeira adutora e cadeira abdutora, eu sento na cadeira, ó, vamos perceber aqui, ó, que o quadril da moça, ele tá em flexão 90 graus em relação ao tronco, tá? Que é a flexão que nós usamos quando nós sentamos em algum lugar, tá? Então, estando o quadril fletido a 90 graus, a mesma adução que esse quadril faria aqui, ó, se ele tivesse em 0 graus, se ele tivesse na posição neutra, fletido, ele vai fazer abdução e adução. Quando eu vou afastar as minhas pernas lateralmente, eu estou fazendo abdução, e aí quando eu volto o movimento medialmente, eu estou fazendo adução. Só que a diferença é, como agora eu estou com flexão em 90 graus de ombro e quadril, é abdução e adução horizontal. Quando eu estou fazendo um movimento no plano transverso, é só abdução e adução. No plano transverso, não, perdão. No plano frontal, é só abdução e adução no plano frontal. E no plano transverso, que é quando eu viro o meu eixo, eu faço abdução e adução horizontal, tá? Então, esse primeiro desenho aqui, a moça está fazendo a adução horizontal, ou seja, ela está movimentando medialmente os membros inferiores. E no outro movimento, ela está fazendo a abdução horizontal. Ela está movimentando os membros inferiores lateralmente. Beleza? Movimentos esse que o Paulo conhece de core salteado, né? O Paulo que formado em Educa, então trabalhou muito com esse tipo de exercício. Eu trabalhei acho que 3 anos numa academia, aí estava acostumado com esse sim. Então, esse equipamento e esses movimentos. Paulo, aquele aparelho que você apoia o braço e você faz esse movimento aqui, como é que chama? É pec deck? É voador? Faz tempo que eu fui em academia, então. Tech Deck. Pec deck, né? Isso. Então, o pec deck é a adução, ou dependendo do posicionamento do equipamento, a abdução horizontal. Aqui, ó. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, abdução ou adução horizontal. E na minha cadeira adutora e abdutora também sentado 90 graus, abdução e adução horizontal. Beleza, galera? Dúvidas? Alguma coisa não ficou claro? Alguma coisa não está bem estabelecido? Tá de boa. Tá de boa? Maravilha, pessoal. Maravilha. Quem quiser fazer alguma pergunta, que tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara dessa aula lá passada, dá um toque. Para poder finalizar movimentos planos e eixos, todas as articulações que eu tiver mais de 1 grau de liberdade, ou seja, todas as articulações onde eu puder fazer mais de um tipo de movimento em um plano diferente, principalmente se a articulação permite que eu faça flexão, extensão, adução e abdução, eu consigo somar esses movimentos
mantê-los juntos e consigo fazer circundução, galera. Circundução. Movimento circular, tá? Na circundução, o meu movimento... Peraí, é que meu dedo é todo estranho aqui, mas deixa eu tentar aí, ó, fazer a rotação. Essa circundução, eu vou fazer os movimentos combinado no plano sagital e no plano frontal, tá? Como assim no plano frontal? Vou pegar o meu ombro. O meu ombro parte da posição neutra. Eu posso fazer uma flexão do ombro, saio do plano sagital e vou para o plano frontal. Então, a minha flexão não vai mais ser flexão, ela vai ser uma abdução. E aí eu começo a fazer uma adução, desço o ombro, e aí eu saio do plano frontal e volto para o plano... Deixa eu subir mais a cadeira aqui. Aí. E volto para o plano sagital. Então meu ombro não está mais abduzido. Agora, quer dizer, ele não está mais aduzido. Agora ele está em extensão. E aí eu faço uma flexão novamente. Saio do plano sagital, vou para o plano frontal, saio da flexão, estou em abdução, faço adução. Misturando o movimento nesses dois planos, eu consigo fazer a circundução da articulação do ombro. Para o lado contrário, a mesma coisa. Eu estou em extensão, posição neutra, eu vou fazer um movimento no plano frontal. Então eu saio da... então eu não estou mais em extensão, eu estou em adução, porque o plano mudou. A extensão é no plano sagital. No plano frontal, esse movimento aqui, ele está em adução. Eu faço uma abdução, troco de plano, saio do plano frontal e agora eu faço um movimento no plano sagital. Eu estava fazendo no plano frontal, agora eu faço no plano sagital. No plano sagital, eu não estou mais abduzido, eu estou fletido. E aí eu faço extensão. Fiz extensão, voltei para onde eu estava, saio do plano sagital, vou para o plano frontal, abdução. Saio desse plano, vou para o plano sagital de novo, extensão. E aí dessa forma, fazendo um movimento nos dois braços, eu consigo fazer a circundução do meu ombro. Beleza? E esse movimento ele vai poder acontecer na articulação do meu pulso, esse movimento vai acontecer no meu pé, esse movimento vai acontecer na articulação do meu quadril, né? Quando eu vou jogar a minha capoeira aqui, eu consigo fazer um giro, um pé rodado no quadril e também na articulação das minhas falanges. Beleza? Então, galera, esse é o movimento de circundução. Para articulações onde eu tenha mais de 1 grau de liberdade, ou seja, eu consiga fazer movimento em mais de um plano, eu consigo combinar dois planos, e na maioria das vezes os planos permitem flexão, extensão, adução e abdução, e eu consigo fazer um movimento de circundução, misturando o movimento desses planos ao mesmo tempo. Beleza, galera? Então, eram esses os movimentos que eu tinha para passar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Movimentos nos outros planos, plano transverso, frontal, sagital. Sim. O senhor poderia explicar novamente os planos nessa rotação do ombro? Deixa eu ver aqui, estou falando com Jéssica Sim. Aparecida. Isso. Você diz a circundução? Isso. Vamos lá.
Na circundução, Jéssica, eu vou combinar o movimento em dois planos. Eu vou combinar o movimento no plano sagital. No plano sagital eu faço flexão e extensão. Flexão e extensão. E eu vou combinar o movimento no meu plano frontal, que eu faço a abdução e a adução. Tá? Então, plano sagital, flexão, extensão, extensão. E no plano sagital, né? Flexão e extensão. E no plano frontal, abdução e adução. A abdução e a adução, ou a flexão e a extensão, elas só acontecem no respectivo plano. Se durante o movimento eu troco de plano, o movimento que eu estou fazendo também muda, tá? Eu estou com o meu ombro aqui, ó. Eu estou inicialmente em flexão. Se eu for continuar o movimento no plano sagital, eu saio da flexão e vou para a extensão. Agora, nessa mesma posição, se eu continuar o movimento no plano frontal, eu não saio de uma flexão. No plano frontal, para eu chegar meu braço aqui em cima, eu vou precisar ter feito uma abdução antes. Então, eu saio de uma abdução e faço uma adução. Certo? Mesmo posicionamento do membro, só muda o lado que ele está se movimentando. Para eu fazer a circundução, eu tendo isso em mente, é só eu examinar o movimento que o meu braço vai fazer. Vou partir aqui do plano, vou partir aqui da extensão e vou fazer um movimento no plano sagital. Vou fazer um movimento aqui, ó, nesse plano. Nesse plano, partindo da extensão, eu só consigo fazer flexão. Chego aqui em cima. Agora, eu vou trocar o meu plano. Eu estava no plano sagital, vou passar agora para o plano frontal. Tá? Desenho do bonequinho que eu divido. Eu estava dividindo no meio, agora eu divido na parte de trás, na parte da frente. Faço uma adução. Meu ombro está posicionado dessa forma. Troquei meu plano de novo. Sai do plano frontal, vai para o plano sagital. Eu não estou mais em adução. Agora eu estou em extensão. Em extensão, eu faço flexão. E aí, a mistura do movimento no plano sagital e no plano frontal permite que eu faça a circundução, aonde eu vou fazer, primeiramente, uma flexão. No ponto alto da flexão, o meu plano muda. Ao invés de eu fazer a extensão, eu faço uma abdução. Voltei para a posição neutra. Ao invés de eu fazer a abdução, eu faço flexão. Adução, flexão, adução. Você vê? Ao invés de eu fazer flexo e extensão, eu estou combinando o movimento de um plano sagital, com o movimento do plano frontal, a flexão e a adução. Se eu for fazer um movimento contrário, dá na mesma. Eu posso fazer uma abdução do plano frontal e uma extensão no plano sagital. Abdução do plano frontal e extensão no plano sagital. E aí, combinando o movimento de um plano com o movimento do outro, eu consigo fazer a minha circundução. Se eu fizer uma flexão e uma adução, ó, eu fiz um giro com o meu ombro. Se eu misturar uma abdução com uma extensão, eu fiz um giro no sentido contrário do movimento do meu ombro. Deu para pegar mais ou menos? Sim, obrigada. Beleza. É só eu combinar o movimento de um plano com o movimento de outro. Na ida eu faço o movimento de um plano, na volta eu faço o movimento de outro. Tranquilo, galera?
Vamos então dar uma complicada, né? Como tudo que eu faço na vida, a gente aqui não tem vida fácil. Vamos dar uma complicada, vamos subir um pouco mais o nosso sarrafo, galera. Conceitos cinéticos. Como eu falei ano passado, nós tivemos biofísica no ano passado e determinadas. Na biofísica que nós tivemos, nós só não vimos a parte de mecânica, que nós iríamos ver agora em biomecânica, que é onde eu tenho uma ênfase maior, principalmente no movimento no corpo humano, combinando o assunto com cinesiologia. Ah, e assim como ano passado, em termodinâmica, nós vimos os conceitos de troca de calor, leis da termodinâmica, ondas, eletromagnetismo, laser, né? Liberação de luz através de partículas de fótons. Aqui nós vamos entender conceitos mecânicos da física mecânica clássica, tá? Lembrando que eu não tenho diferentes tipos de física. A física ela é toda uma só. Eu tenho ramos, divisões da física. E a mecânica é um ramo da física. Então vamos lá, galera. Vamos entender os conceitos. Vamos começar da inércia. A inércia, por definição, é a resistência a uma ação ou a mudança do estado do qual se encontra um sistema, um corpo, um carro, o que quer que seja, tá? A inércia, ela também pode ser medida como uma resistência à aceleração, tá? Eu não tenho unidade de medida para medir a inércia, né? Porque quando eu saio da inércia, eu estou falando de mudança na minha velocidade, aumentando ou diminuindo a velocidade com que eu me desloco. Então, a inércia não tem uma unidade de medida, mas ela é uma resistência a uma ação, uma mudança, ou uma resistência a uma aceleração. Aceleração, por definição, é variação na velocidade, variação no meu deslocamento no espaço-tempo, tá? Opa, coloquei aqui o lembretinho aqui para não passar do horário da aula hoje. Então, na minha inércia, o meu corpo ele vai ter uma tendência a se manter no estado atual, tá? Então, eu vou me manter imóvel, parado, ou de uma velocidade constante. E a quantidade de inércia do meu corpo é diretamente proporcional à massa desse corpo. Ou seja, quanto maior é a massa do meu corpo, maior é a tendência de eu manter o meu estado atual de movimento. O que isso quer dizer? Quando eu estou parado, massa é menor, massa é a composição de matéria de todos os corpos, todos os sistemas do universo. Quando eu estou parado, a minha quantidade de massa ela vai dar proporcionalidade da minha inércia. Quanto mais massa eu tiver, quanto mais pesado eu for, mais dificuldade eu tenho de me movimentar. Quanto mais pesado eu sou, mais dificuldade de movimentar eu tenho. Tá? Isso quando eu estou parado. Quanto mais leve eu for, mais facilidade eu tenho para me movimentar. Quanto mais pesado eu for, mais dificuldade eu tenho de me movimentar. Pensando em... Se eu estiver andando, igual eu estou mostrando aqui no exemplo do ônibus ou do carrinho, se eu estiver me deslocando a uma velocidade constante, eu também estou em inércia. Por quê? Porque quando o meu corpo está andando, acelerando, eu também tenho... eu não tenho um aumento de massa, a massa do meu corpo continua a mesma, mas essa massa em movimento, ela tem um peso maior do que ela teria
com movimento em menor velocidade, tá? Se eu começar a andar, isso é um conceito que a gente vai ver mais para frente em física, mas se eu começar a andar, o meu peso andando, ele é 1. Se eu começar a correr, o meu peso relativo muda. E se eu entrar num carro e um carro andar a 80 quilômetros por hora, ele muda mais ainda, tá? Como eu falei mais para frente, a gente vai explorar melhor esse conceito, mas tem um conceito em física chamado momento. Momento é a relação da massa do meu corpo vezes a velocidade que eu estou me deslocando. Então, quanto mais devagar eu me desloco, menor é o meu momento. Quanto mais rápido eu me desloco, maior é o meu momento. A massa do meu corpo muda, mas essa massa acelerando, ela tem um outro impacto. Ela tem uma outra resposta. Então, na inércia, quanto mais rápido eu estou me deslocando, mais dificuldade eu tenho, por exemplo, de mudar a minha direção. Quanto mais rápido eu estou me deslocando com o meu carro, mais dificuldade eu vou ter de virar o volante e fazer a curva. É por isso que quando nós estamos dirigindo, quer dizer, eu não que eu não dirijo, mas quando nós estamos dirigindo ou estamos num carro, para fazer a curva, eu preciso reduzir a velocidade do meu carro, o carro precisa ficar mais lento para eu fazer a curva. Se eu tiver a 80 a 100 km por hora e precisar fazer uma curva 90 graus, eu vou virar a roda do meu carro vai capotar e vai continuar andando para frente. Por quê? Na inércia, quanto maior a velocidade do meu carro, mais dificuldade ele vai ter de fazer mudança. Se eu tiver numa rua, numa curva mais aberta, essa mudança é mais suave, eu consigo fazer melhor. Agora, pensando numa mudança em 90 graus, mais dificuldade eu vou ter para fazer essa mudança, tá? Eu vou continuar explorando o conceito de inércia às 10h40 da manhã. Para quem chegou depois, hoje eu vou substituir a professora Fernanda nas duas últimas. As aulas que eu daria nos dias 19 e 26 de março, eu vou dar nas duas últimas hoje, tá? Então, vocês vão ter aula agora, acho que com a Vanessa, se eu não me engano. E aí nós voltamos às 10h40 da manhã. Eu continuo falando de inércia. Quem não colocou presença, por favor, coloque presença aqui na caixinha lateral embaixo. Quem já colocou, boa aula. Até daqui a pouco para a gente continuar o nosso assunto. Beleza, galera?